Você já sentiu aquele aperto no peito quando viu alguém conquistar exatamente o que você tanto desejava? Aquela sensação que começa pequena, quase imperceptível, mas que vai crescendo como uma sombra dentro de você? Hoje eu preciso falar sobre algo que corrói a alma de muitos filhos de Deus, algo que tem destruído lares, amizades, ministérios e até a própria comunhão com o Senhor. Estou falando da inveja, esse veneno silencioso que muitos nem percebem que carregam dentro de si. E antes que você pense que isso não tem nada a ver com você, eu preciso te dizer uma coisa com todo o amor, mas com toda a firmeza também. A inveja pode estar mais presente na sua vida do que você imagina, e ela está impedindo você de receber as bênçãos que Deus preparou especialmente para os seus dias. Não estou aqui para passar a mão na sua cabeça e dizer que está tudo bem, que você é vítima das circunstâncias. Não. Estou aqui como alguém que quer ver você livre, curado e vivendo na plenitude do propósito divino. A inveja não é apenas um sentimentozinho bobo, como muitos tentam minimizar. Ela é classificada na Bíblia junto com pecados gravíssimos, e isso deveria nos fazer parar e refletir seriamente sobre o que temos permitido habitar em nosso coração. Vamos voltar lá no livro de Gênesis, capítulo 4, onde encontramos a primeira manifestação mortal da inveja na história da humanidade. Caim e Abel, dois irmãos, filhos de Adão e Eva, cada um trouxe sua oferta diante de Deus. Abel trouxe das primícias do seu rebanho, dos primeiros e melhores cordeiros que ele tinha. Caim trouxe do fruto da terra. Mas a Bíblia nos mostra que havia algo errado no coração dele, algo que Deus percebeu imediatamente. O Senhor olhou com agrado para Abel e sua oferta, mas para Caim e sua oferta não atentou. E o que aconteceu? Gênesis 4, versículos 5 e 6 dizem: Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Preste atenção nessa conversa de Deus com Caim, porque é a mesma conversa que ele quer ter com você hoje. Deus não rejeitou Caim por rejeitar. Ele viu que havia algo errado no coração daquele homem, algo que precisava ser tratado. E então vem a parte mais importante, versículo 7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava dizendo a Caim: Filho, você está deixando algo perigoso crescer dentro de você, e se você não dominar isso agora, isso vai te dominar. Caim tinha uma escolha. Ele podia olhar para dentro de si mesmo, reconhecer que seu coração não estava certo, arrepender-se e buscar fazer o que era correto aos olhos de Deus. Mas ele escolheu outro caminho. Ele escolheu alimentar a inveja, remoer a comparação, e isso o levou ao primeiro homicídio da história. Ele matou o próprio irmão. Você consegue ver a gravidade disso? A inveja não controlada transformou um adorador em um assassino. Agora me responda com sinceridade, porque Deus já sabe a resposta de qualquer forma. O que você tem feito quando vê alguém sendo promovido, sendo abençoado, recebendo aquilo que você tanto pediu? Como você reage quando a colega de trabalho consegue o cargo que você queria? Quando o amigo da igreja é escolhido para liderar o ministério que você achava que era seu? Quando seu irmão ou sua irmã recebe a atenção dos pais, enquanto você sente que é deixado de lado? Quando aquele casal que se casou depois de você já tem filhos e você ainda espera? Eu não estou dizendo que é errado sentir tristeza ou até uma ponta de desilusão. Somos humanos, temos emoções, mas existe uma diferença gigantesca entre sentir uma tristeza momentânea e cultivar inveja. A inveja é quando você não consegue se alegrar genuinamente com a vitória do outro. É quando a bênção de alguém se torna seu tormento. É quando você começa a desejar, mesmo que no secreto do seu coração, que aquela pessoa perca o que conquistou.
É quando você passa a procurar defeitos nela para justificar por que ela não merece aquela bênção. É quando você começa a murmurar, a falar mal, a diminuir as conquistas alheias. E isso, meu amigo, minha amiga, não vem de Deus. Tiago 3, versículo 14 a 16 é claro e direto. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso aí, há perturbação e toda a obra perversa. Você percebeu o que Tiago acabou de dizer? Onde há inveja, há perturbação e toda a obra perversa. Toda. Não algumas, não poucas. Toda obra perversa encontra terreno fértil onde a inveja habita. E olha que interessante, ele diz que essa sabedoria, essa forma de pensar e agir, não vem do alto, ela é terrena, animal e até diabólica. Isso significa que quando você dá lugar à inveja, você não está apenas tendo um sentimento humano compreensível, você está dando espaço para algo que vem das trevas, algo que quer destruir você e quem está ao seu redor. Eu sei que isso pode soar duro, mas é exatamente esse o tipo de verdade que vai te libertar, se você permitir. Provérbios 14, versículo 30 nos diz: o coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Podridão dos ossos. Que imagem forte, não é? A inveja não é algo que fica apenas na superfície da sua vida. Ela vai para o mais profundo do seu ser, corrói você por dentro, adoece sua alma, rouba sua paz, mata sua alegria e destrói seus relacionamentos. Você pode até tentar esconder dos outros, pode sorrir e parabenizar a pessoa que foi abençoada, mas lá no íntimo você sabe o que está sentindo. E Deus também sabe. Agora eu quero te contar outra história bíblica que talvez seja ainda mais impactante porque envolve alguém escolhido por Deus, alguém que deveria estar acima dessas questões mesquinhas. Estou falando do rei Saul e de Davi. 1 Samuel, capítulo 18, a partir do versículo 6. Davi tinha acabado de derrotar o gigante Golias, aquele filisteu que zombava do exército de Israel e do Deus vivo. Um jovem pastor de ovelhas, sem experiência militar, sem armadura adequada, confiando apenas no Senhor dos exércitos, abateu o inimigo que todos temiam. Quando Davi e os soldados voltavam da batalha, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando. Até aqui tudo bem, era uma celebração merecida. Mas então vem o versículo 7, e as mulheres cantavam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém, Davi os seus 10 milhares. Parece inofensivo, não é? Uma música de celebração. Mas olha o que aconteceu no versículo 8. Então Saul se indignou muito, e esta palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E no versículo 9, a Bíblia registra algo assustador, e desde aquele dia em diante, Saul tinha os olhos sobre Davi. Desde aquele dia. A partir daquele momento, a inveja se instalou no coração de Saul e nunca mais saiu. Saul era o rei ungido de Israel. Ele tinha tudo: autoridade, reconhecimento, exército, palácio, povo. Mas ele não conseguia suportar que um jovem pastor recebesse mais louvor do que ele. E o que a inveja fez com Saul? Ela o transformou em um perseguidor implacável. Ele tentou matar Davi com uma lança, enquanto o rapaz tocava a harpa para acalmar seu espírito atormentado. Ele armou ciladas, perseguiu Davi pelo deserto, mobilizou seu exército inteiro para caçar um único homem que nunca havia feito nada contra ele. Saul perdeu anos da sua vida, perdeu a paz, perdeu a família, perdeu o reino e, no final, perdeu a própria vida por causa da inveja. Enquanto isso, Davi, mesmo sendo perseguido injustamente, continuou honrando a Saul, continuou confiando em Deus
e no tempo certo recebeu tudo o que Deus havia prometido. Você vê o contraste? A inveja destruiu o invejoso, não o invejado. Essa é uma das grandes ironias da inveja. Ela machuca muito mais quem a sente do que a pessoa que é alvo dela. Enquanto você está consumido por dentro, amargurando sua alma, comparando sua vida com a dos outros, a pessoa que você inveja provavelmente nem sabe disso e está vivendo normalmente. Agora deixa eu te fazer algumas perguntas práticas, perguntas que você precisa responder com honestidade diante de Deus. Você consegue orar genuinamente pela prosperidade de alguém que tem aquilo que você deseja? Você consegue jejuar pedindo que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa que parece ter tudo enquanto você luta? Quando você vê fotos nas redes sociais de pessoas em viagens incríveis, em restaurantes caros, comprando casas e carros, usando roupas de marca, mostrando seus relacionamentos perfeitos, como você se sente? Você fecha o aplicativo e agradece a Deus pelas bênçãos que você já tem? Ou você sente um aperto, uma tristeza, uma sensação de injustiça, uma vontade de também postar algo para mostrar que sua vida não está tão ruim assim? Será que você tem buscado aprovação e validação externa ao invés de buscar a aprovação de Deus? Será que você tem medido seu valor e seu sucesso comparando-se com os outros, ao invés de olhar para o plano específico que Deus tem para você? Essas são perguntas difíceis, eu sei, mas necessárias. Eu preciso te dizer algo que talvez ninguém nunca tenha te dito antes, e peço que você receba isso com o coração aberto. A razão pela qual você sente inveja não é porque os outros têm mais do que você. A razão pela qual você sente inveja é porque você não está satisfeito com aquilo que Deus te deu, com quem Deus te fez ser, com o lugar onde Deus te colocou agora. A inveja é, na verdade, uma acusação velada contra Deus. É como se você estivesse dizendo: Senhor, o que tu fizeste por mim não é suficiente, não é justo, não é bom. Aquela pessoa lá tem coisas melhores do que eu e isso não está certo. Você entende a gravidade disso? Quando você se entrega à inveja, você está questionando a sabedoria, a justiça e a bondade de Deus. Você está dizendo que ele errou na distribuição das bênçãos, que ele não sabe o que está fazendo. E eu te pergunto, será que Deus, que conta os cabelos da sua cabeça, que conhece você antes mesmo de você ser formado no ventre materno, que tem pensamentos sobre você mais numerosos que os grãos de areia do mar, será que esse Deus não sabe exatamente o que você precisa e no tempo certo para cada coisa? Hebreus 13, versículo 5, diz algo poderoso. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Contentamento. Essa é a palavra que combate a inveja. Não conformismo, não passividade, não falta de ambição saudável ou de sonhos, mas contentamento. Paulo escreveu em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo não estava dizendo que ele não queria crescer ou prosperar. Ele estava dizendo que tinha aprendido a ter paz interior independentemente das circunstâncias externas. Ele não baseava sua alegria no que tinha ou deixava de ter, mas em quem ele era em Cristo. Essa é a chave, meu irmão, minha irmã. Sua identidade não pode estar nas suas conquistas, nos seus bens, no seu status, no reconhecimento que você recebe. Sua identidade está em ser filho de Deus, comprado com o sangue precioso de Jesus, amado com amor eterno, escolhido desde antes da fundação do mundo. Vamos falar sobre algo muito prático agora, porque eu não quero que você saia daqui apenas com conceitos teológicos bonitos, mas sem aplicação real na sua vida. Como você vence a inveja no dia a dia? Primeiro,
Você precisa chamar as coisas pelo nome. Pare de disfarçar sua inveja com outros nomes mais aceitáveis. Não é apenas uma tristezinha. Não é, eu só estou sendo realista sobre minha situação. Não é, eu só acho injusto. É inveja, e você precisa reconhecer isso diante de Deus. 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confissão é o primeiro passo para a libertação. Enquanto você fica justificando, explicando, minimizando, a inveja continua crescendo. Mas quando você se humilha e diz, Senhor, eu tenho inveja, eu não consigo me alegrar genuinamente com a bênção do meu irmão, eu fico comparando minha vida com a dos outros, perdoa-me e muda meu coração, aí começa o processo de cura. Segundo, você precisa desenvolver gratidão intencional. Não apenas um obrigadinho automático antes das refeições, mas uma prática diária de reconhecer e agradecer pelas bênçãos específicas que Deus já colocou na sua vida. Salmo 103, versículo 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Faça uma lista real, escreva no papel ou no celular, pelo que você é grato hoje. Saúde, família, trabalho, casa, comida, salvação, paz, amigos, talentos, oportunidades. Quando você começa a contar suas bênçãos, você percebe que tem muito mais do que imaginava, e a inveja perde força. Terceiro, pare de se comparar. 2 Coríntios 10, versículo 12, é irônico quando diz, porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns, que se louvam a si mesmos, mas estes que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. A comparação é o combustível da inveja, e pior, é sempre uma comparação injusta porque você compara o seu interior com o exterior dos outros. Você conhece todas as suas lutas, seus medos, suas fraquezas, seus fracassos. Mas das outras pessoas, você só vê a fachada, o que elas escolhem mostrar. Você está comparando sua vida real com a vida editada dos outros, e isso nunca vai ser justo nem produtivo. Quarto, e talvez o mais contraintuitivo de todos, abençoe ativamente aqueles que você sente tentação de invejar. Jesus disse em Mateus 5, versículo 44, Amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Isso vale para inimigos, quanto mais para irmãos em Cristo. Quando você vir alguém sendo promovido, parabenize sinceramente. Quando alguém conseguir aquilo que você desejava, ore pedindo que Deus abençoe ainda mais aquela pessoa. Quando alguém receber um milagre, agradeça a Deus como se o milagre fosse seu. No começo vai ser difícil, pode até doer, mas aos poucos você vai perceber que sua própria alma está sendo curada. A inveja não sobrevive em um coração que abençoa. Romanos 12, 15 nos ensina: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Isso é comunhão verdadeira, isso é corpo de Cristo funcionando como deveria. E agora eu quero falar sobre algo que talvez seja o mais libertador de tudo que eu disse até aqui. Deus tem um plano específico, único, exclusivo para a sua vida. Não uma cópia do plano que ele tem para seu vizinho, seu colega, seu irmão. Um plano original, desenhado especificamente para você. Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Salmo 139, versículo 16. Teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Antes de você nascer, Deus já tinha um livro escrito sobre você. Cada dia, cada experiência, cada lição, cada aprovação, cada vitória, tudo já estava planejado com um propósito eterno.
E aqui está a verdade que vai mudar tudo. Você não precisa do que o outro tem, porque Deus já separou exatamente o que você precisa para cumprir seu propósito. Se você precisa de dinheiro para fazer o que Deus chamou você para fazer, Ele vai providenciar. Se você precisa de influência, Ele vai te dar. Você precisa de um cônjuge, de filhos, de uma casa, de um ministério, Ele já sabe disso, e no tempo certo você vai ter. O problema é que queremos as bênçãos dos outros porque achamos que elas nos fariam felizes, mas muitas vezes aquelas bênçãos não têm nada a ver com o nosso propósito. Você pode estar invejando o ministério de pregação de alguém quando Deus te chamou para ser um intercessor escondido. Você pode estar invejando a prosperidade financeira de alguém quando Deus te chamou para um estilo de vida simples que te dá mais tempo para as coisas eternas. Você pode estar invejando o casamento de alguém quando Deus te chamou para um período de solteirice consagrada para um trabalho específico. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios 7, quando explica que há chamados diferentes para pessoas diferentes, e o que é bênção para um pode ser peso para outro. A questão não é ter tudo que todo mundo tem. A questão é ter tudo o que você precisa para ser quem Deus te chamou para ser. E sabe o que mais? A bênção que você está invejando pode estar carregando um peso que você não vê e não aguentaria. Aquela pessoa que você inveja porque tem um negócio próspero pode estar trabalhando 16 horas por dia e não ver a família crescer. Aquela pessoa que você inveja porque viaja o mundo pode estar profundamente solitária. Aquela pessoa que você inveja porque tem um ministério grande pode estar carregando ataques espirituais que você nem imagina. Aquela pessoa que você inveja porque tem o casamento perfeito nas fotos pode estar enfrentando lutas sérias que não aparecem nas redes sociais. Você quer a coroa, mas não quer carregar a cruz que vem com ela. Você quer a unção, mas não quer passar pelo deserto que a produziu. Você quer a promoção, mas não quer a responsabilidade e a pressão que a acompanham. Tenha cuidado com o que você inveja, porque pode ser que Deus, na sua infinita misericórdia, esteja te protegendo de algo que você acha que quer, mas que na verdade te destruiria. Eu quero terminar te convidando a fazer uma oração comigo agora, onde quer que você esteja. Se você está dirigindo, não precisa fechar os olhos, mas abra seu coração. Se você está em casa, ajoelhe-se se puder, estenda suas mãos, reconheça a presença de Deus neste momento. Pai amado, eu venho diante de Ti neste momento com um coração humilde e quebrantado. Eu confesso que tenho permitido que a inveja habite em mim. Eu tenho comparado minha vida com a dos outros. Eu tenho me sentido injustiçado. Eu tenho questionado Tua sabedoria e Tua bondade. Perdoa-me, Senhor. Eu reconheço que Tu és soberano, que Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos e que Tu sabes exatamente o que eu preciso e quando eu preciso. Eu escolho hoje confiar em Ti completamente. Eu escolho hoje ser grato pelo que já tenho, ao invés de amargar pelo que ainda não tenho. Eu peço que Tu cures meu coração da inveja, que Tu me ensines a me alegrar genuinamente com as bênçãos dos meus irmãos, que Tu me mostres o plano lindo que tens para a minha vida. Ajuda-me a correr minha própria corrida sem olhar para o lado, sem me distrair com o que os outros estão fazendo. Que eu seja fiel no lugar onde Tu me colocaste agora, confiando que no tempo certo, Tu me levarás onde eu preciso estar. Cura minha alma, restaura minha paz, dá-me contentamento verdadeiro. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você sentiu que foi exatamente o que você precisava ouvir hoje, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui nós falamos sobre fé, oração, vida cristã prática, sempre buscando edificar sua alma. E nos comentários, conte sua história, compartilhe suas lutas, sugira temas que você gostaria que a gente abordasse. Sua participação ajuda este canal a crescer e levar essas mensagens para mais pessoas que também precisam de esperança e direção.
Que Deus te abençoe ricamente, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e te dê paz. Amém.